aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, porque quando o Lula apronta, muita coisa acontece, e isso às vezes pode ser um problema, pois as pessoas se perdem no assunto do momento, quando na verdade deveriam estar prestando atenção no que está longe dos holofotes. Gente, 4 partes. Quero começar falando do assunto do momento, do dólar, da economia, juros, o descrédito do governo Lula, algumas coisas que aconteceram, para a gente começar a dar uma guinada em outra direção. Aí a gente vai acabar falando bastante aí de Lula, mas também de Bolsonaro, direita, esquerda, porque já começa até aquelas discussões de impeachment, futuro de Brasil, e eu acho que no final do dia o ponto principal aí de todos vocês é ver dias melhores. E ver principalmente, né, creio eu, a maior parte de vocês, a direita chegar ao poder de verdade, não só com a presidência da República. Aí depois, pegando o gancho nesse primeiro tema, vamos falar sobre máscaras. Coloquei aquela imagem ali de propósito, que vai fazer com que a gente olhe de forma mais profunda para a direita e ver que algumas coisas, não é que elas se repetem uma, mas algumas dezenas de vezes. E às vezes as pessoas fingem, fazem um pedidinho de desculpa e voltam a aprontar de novo, como se nada tivesse acontecido. Aí depois a gente vai ter que falar talvez de um dos principais casos do dia de ontem, que não ganhou tanto de destaque, que foi um cidadão que conseguiu aí a sua liberdade provisória. E ele aprontou e muito, e é muito esquisito, inclusive a condenação, ele não foi julgado no Tribunal da Democracia, mas na primeira instância. E temos que relembrar algumas coisinhas para no final, tá ali a foto do Olavo de Carvalho, não é à toa. Até, enfim, não quero adiantar muito, mas a gente vai falar mais coisas, acabar também falando da direita, enfim, eu não quero falar muito, porque se eu começar a falar, a introdução vai ficar com 5 minutos para tentar explicar, então é melhor a gente ir direto ao ponto. Enfim, depois dessa longa introdução, vamos acelerar que tem muita coisa. Como vocês podem ver, dólar subiu ontem. Foi a 6,20. Mesmo com o novo leilão do Banco Central, o mercado reage à ata do Copom e piora fiscal, né? Reage à ata do Copom e piora fiscal. Esse é o Brasil do Lula. Lula tá imparável. É uma tristeza. Já não é piada, já não é pessimismo. Olha o dólar a 6,50, a 7. Nesse momento ainda parece meio distante, mas também não tão distante assim. Tesouro paga juro real de 8,2% em leilão da dívida, o maior patamar desde 2008. Era Lula, né? O Lula voltou? O Lula voltou! Juros de títulos públicos atingem o pior patamar desde governo Dilma. O pior do Lula com o pior da Dilma, juntos no Dilma. Aí vem a Forbes. Os ricões. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. Uai, agora o que é que você quer falar com isso? Não aguenta mais 2 anos, aí tem que fazer o quê? Tirar o Lula? Impeachment? Sem falar de impeachment? Qual é? Vocês fizeram L, agora vocês têm que aguentar. Não é mais tempo de discursos, promessas ou manobras políticas. É hora de agir com responsabilidade e pragmatismo, mas isso não existe no governo Lula. Isso não existe na figura do Lula. Nunca existiu. A gente comentou muito no dia de ontem. Eu vou me estressar já no vídeo, eu sei, mas não vou me estressar ainda. Calma. No meio de todo esse caos, e ontem também teve o vídeo da Daniela Lima, da Mira Leitão, mas a gente vai comentar amanhã, porque se a gente for entrar nisso, não vai dar tempo de comentar hoje. Mas no meio do caos, que acho que já deu pra perceber que o Brasil tá um caos, já deu pra perceber que está um caos, o ministro da Fazenda, o homem que pode resolver parte do problema, anuncia que vai sair de férias. Já no início de janeiro. Realmente, né? Em meio a dólar recorde, desajuste fiscal, o Haddad anuncia férias. Será que vai pra Paris? Curtir a vida doidado? É o governo do amor, né? O coitado do Haddad precisa de um descanso. Ele precisa, rapaz. Quem tem que trabalhar igual um condenado é o pobre e o povo. E Bolsonaro destaca isso, né? No dia de ontem, e aqui a gente já começa a falar um pouco, a gente vai chegar
já começar a se aproximar um pouco do dossiê, e desse cenário que está acontecendo, né, de degradação do cenário econômico, muita gente começa a questionar, pô, talvez o Brasil não tivesse desse jeito, se Bolsonaro tivesse vencido. Você pode não gostar do Bozo, mas a economia do Bozo era melhor do que a economia do Lula. Mas tem gente que não quer dar o braço a torcer ainda. Mas muita gente começou a comentar sobre isso em diversos setores. Você vê que o Paulo, ele coloca esse meme que explica muito, né? Isentões, vou anular meu voto. Ah, e o Bozo trouxe o PT de volta. Não foi o Bozo que trouxe o PT de volta. Quem trouxe o PT de volta primeiro foi o Poder Judiciário, que o reabilitou. Segundo, foi Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que defenderam a decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Se você não tem memória, se você é muito sensível, que não pode falar do Moro e do Deltan, me perdoe, mas a gente tem que lembrar um pouco da verdade. E terceiro, quem votou no Lula. E quarto, quem anulou seu voto. Foram essas pessoas que trouxeram o PT de volta. Foram essas pessoas. Não adianta chorar. Essa é a realidade. O Gabriel César comenta o seguinte: as eleições foram apertadas. Cerca de 70 mil votos de diferença por estado. Já os nulos, apenas em São Paulo, passaram de 1,5 milhão. Isentões jogaram o Brasil no abismo por ego e birra. E um grupo influenciou 0,1 ou 10% no resultado final. Isso não muda a reprobabilidade da conduta. Então, na hora de todo mundo aí ter um pouco de responsabilidade. Começar a parar de tititi, tatatá. Se for pra ter birra, tem birra com algum motivo necessário, algum motivo justo, que realmente vai fazer diferença. Birra contra gente que realmente atrapalha. Birrinha, é porque Bolsonaro falou isso, porque Bolsonaro falou aquilo outro, é porque ele prometeu isso e não fez, é porque ele... negócio chato. E você vê isso daqui, um bom retrato aí do cenário das coisas. Pedro Cerise, um grande liberal brasileiro. Brasil é o país onde os ruins deixam saudades. No primeiro momento, todo mundo achou que o Pedro Cerise estava falando de Bolsonaro. Será que ele se arrependeu? Será? Não é possível. Vocês, liberais da casta alta, foram dos que fizeram a escolha entre a economia que estava dando certo para outra focada apenas em encher os cofres do próprio partido. Agora quer falar de saudade? Pega essa saudade e enfia naquele lugar. O Romaninho tá nervoso. Aí nessa postagem do Cerise, quer dizer, na resposta a essa postagem, que o pessoal começou a falar, você está com saudade de Bolsonaro, porque ele falou, né? Brasil é um país onde os ruins deixam saudades. Aí ele responde, eu não estava me referindo ao Bolsonaro, só aos ruins. Péssimo não entra na conta. Não pode dar o braço a torcer, porque Bolsonaro é pior que o Lula. Bom mesmo é o Lula. A gente vai voltar nesse tweet para explicá-lo, mas antes a gente vai acabar vendo esse vídeo. Só para adiantar aqui, né? O Ricardo Rodrigo pergunta, cara, explica aí por que tu considera Bolsonaro péssimo? Sério? Pergunta honesta. Explica aí, campeão. O Kellyson diz, cara, lembra dele imitando gente faltando ar? Lembra da tragédia na Bahia? Ele estava dando rolê de jet? Foram tantas coisas desumanas que ele fazia e falava. Aí o Ricardo Rodrigo responde, irmão, você claramente é influenciado pela Globo. Aí o Kellyson responde, cara, eu chego, sabe lá Deus que horas em casa todo dia, minha TV nem vê meu reflexo, eu queria ter tempo de me distrair na frente de uma TV e não seria a Globo. Será que ele realmente não é influenciado pela Globo só porque ele não assiste a TV? Mas a gente já vai responder isso daí. Esse vídeo, ele vai entrar muito lá na frente e você entender por que esse vídeo apareceu. Quem assistiu, na verdade, o vídeo que eu postei no canal secundário, lá no Talking Show, até vai entender. Eu falei desse vídeo, falei, vou procurar esse vídeo para postar. E aí a Soraya, uma tia do Zap, torcedora do Grêmio, gente comum, gente como a gente, mandou pra minha mãe, já me deu essa ajuda. Aí eu postei lá no perfil do Atlas, né, pra ficar mais fácil. Como é que eu vi Olavo de Carvalho, né, que é uma figura que vem sendo aí utilizada recentemente por diversas vezes para atacar, né, as pessoas usam o Olavo para atacar Bolsonaro. Mas vamos ver o que o Olavo de Carvalho aqui tá comentando. 15 de setembro de 2019. O Bolsonaro se volte contra o STF, contra a Venezuela, contra mais isso, mais aquilo. Falei, epa, peraí.
Vocês querem matar o homem? Vocês botaram ele lá sem... Não tem militância bolsonarista nenhuma pronta para defendê-lo, para dar respaldo a ele. Então vocês passam a responsabilidade de uma nação inteira para um único sujeito, para ele fazer tudo isso. Isso é absolutamente impossível. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo, outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, não. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Então você tem que saber, não o que abstratamente e genericamente você está apoiando, mas quem você está apoiando. Quem? A pessoa ou o grupo determinado. Tem que parar com esse negócio, vamos dizer, essas concepções ideológicas gerais que não levam a parte alguma. Você saber que você é conservador não quer dizer que você sabe o que você vai fazer no momento decisivo. O que você tem que saber é exatamente de que ação se trata, o que temos que fazer. Pois é, né? A gente vai falar muito mais disso lá na frente, principalmente nessa questão do fazer... só porque você é conservador, só porque você tem os seus princípios. A gente fala disso mais na frente, mas você vê do passo que ele diz, né, irmão? Tem que defender o cara, velho. E também aquela primeira parte, né? Vocês mandam o Bolsonaro lutar contra Deus e o mundo, vocês estão querendo que ele morra, né? Mas a gente fala disso lá na frente. Vamos focar na parte que ele diz que tem que ter uma militância pra defender o homem. Até quando ele erra. O Lavo já falou isso em outro momento também. A direita chegou onde chegou desmentindo a imprensa, tendo boa vontade de pesquisar, entender os fatos. Toda essa boa vontade desapareceu, principalmente no período eleitoral. Primeiro vem a acusação, depois vem a reclamação, que não é problema meu ir atrás da verdade. É o que se tornou grande parte da direita brasileira. E aí, eu tento interiorizar algumas coisas, como a gente tem que defender o nosso lado, mostrar algumas coisas, ainda mais nossas lideranças, né? Porque muita gente acaba votando na direita simplesmente porque ela gosta de Bolsonaro. Ela fala, vou votar nos caras de Bolsonaro. Tem muita gente assim. Então eu não acho que é esperto, né, inteligente, você destruir uma figura que traz força e capital político para o seu lado. Quando o Kellyson disse, lembra dele imitando gente faltando ar? Você vê como uma pessoa é desinformada. Eu espero que ele fale isso por ser desinformado, não por ser desonesto. Olha que inversão de valores. O que Bolsonaro fazia naquele momento? Bolsonaro estava imitando gente para fazer piada, fazer gracinha, ou Bolsonaro estava criticando o Mandetta por estar extremamente preocupado com as diretrizes do Mandetta de só procurar um médico quando já estivesse sem ar? Você vê como são as coisas? Você vê a questão da birrazinha, do isentão? Por isso que o Brasil dá errado. O povo brasileiro não é a causa, é a consequência. Aqui vem muita desinformação, da falta de educação que tem no Brasil. Bolsonaro estava chamando a atenção para as pessoas procurarem ajuda. Mas como é que a imprensa, o consórcio vendeu? E a turma da boa vontade? Que ele tá tirando onda. Que ele é um desalmado, né? Foram tantas coisas desumanas que Bolsonaro fazia. E a questão da Bahia, de dar um rolê de jet? Pra gente falar sobre isso, aí a gente vai ter que dar uma consultada em algumas coisas que aconteceram no passado, isso não vai ser à toa. A mesma turma aí que fecha os olhos pra Painho, porque Painho pode fazer tudo que ele quer. Painho é um santo. Essas pessoas são muito seletivas. Você vê. O que acontecia em... não, tudo certo, O que acontecia em fevereiro de 2023? Vocês lembram? No mês de fevereiro nós tivemos a tragédia das chuvas em São Paulo. Muita gente não vai lembrar. Talvez quem estava na região lembre. O que aconteceu quando teve a tragédia das chuvas, né? Aqui tem as notícias primeiro do gasto do governo Lula com Lei Rouanet, com Carnaval, para esse não falta dinheiro.
né? Cláudia Raia, detonada após captar 5 milhões da Lei Rouanet. Enquanto isso, o governo federal anuncia 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no litoral de São Paulo. O Lula é humano, que tem empatia pelo povo, né? E o desalmado do Bolsonaro, aí aqui a gente relembra, ó. Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas. Mas ele estava andando de jet ski. E 700 milhões. Mas ele estava andando de jet ski. Bolsonaro visita Petrópolis e o governo anuncia mais 500 milhões para regiões afetadas pela chuva. Mas o jet ski... Até quando vai existir essa má vontade? Essa coisa de gente imbecil, gente idiota, que fica aí com esse papo de maluco, negando o resultado real. Assim, em termos práticos reais, ó, tá ali, ó, o dinheiro ajuda. Não. O importante não é o dinheiro, não é ajuda, não é deslocar o governo, não é colocar os ministérios para focar nisso, entrar em campo, trazer as Forças Armadas para desobstruir pista, fazer o necessário, o impossível. Isso não é importante. O importante é sentar no aviãozinho e passar por cima, fazer aquela cara de choro. Oh, meu Deus, eu estou muito preocupado com vocês. E vai embora, não dá R$1. Isso que é importante. Isso é ser empático. Ser desalmado é ser igual a Bolsonaro. E não é para falar que ele não foi. Bolsonaro sobrevoa cidades atingidas por temporal na Bahia. Mas nossa, né? Mas ele andou de jet ski. E depois ele foi lá também. Estamos fazendo o possível, diz Bolsonaro sobre vítimas em Pernambuco. Aqui, ó. Bolsonaro lá. Na época, isso em fevereiro do ano passado, o Carlos Bolsonaro, né, foi um dos que defendeu o Bolsonaro, relembrou o que estava acontecendo. Só uma coisa bem rapidinha nesse episódio das chuvas, para abrir um parênteses que a gente não pode esquecer. O grupo que age em parceria com Lula, a Globo, inventou a fake news da época, da água, R$93. Lembra? O litro de água, 93. Foram para cima dessa senhora, pura fake news, virou bode expiatório. Isso foi culpa da Globo, passou impune com essa fake news. E a turma da Globo ainda teve a cara de pau de fazer um videozinho falando: não se assuste, continue animado, vai dar tudo certo. Isso dias antes da tragédia. Não, e o cara fazendo piadinha, usando de emoji. O que a Globo News fez? Apagou o Twitter. Tirou o vídeo do ar. Mas o vídeo deletado a gente tem. O vídeo deletado nós temos. Isso é a Rede Globo. Esse lixo. Ainda tem gente que diz: eu quero o Atlas. Se eu quiser eu salvo o print. Igual eu ouvi uma mulher falando um dia desse, né? Que me odeia. Intergaláctica. Se eu quiser notícia, eu salvo ela. Você salva o link e aí quando o link sai do ar? Tá lá, né? No perfil oficial do Atlas, o vídeo salvo. Já o Bolsonaro desumano, quando você chega em setembro de 2023, você pega lá o Atlas. Gafes em casal. O que acontecia? Era até o prelúdio do que ocorreu em maio deste ano, a tragédia no sul do país. Mas enfim, o capítulo começa com Lula falando do Supremo, que o voto devia ser sigiloso, né? Lula defende sigilo, não pode saber o que os ministros votam. Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo. Você enxerga o padrão? Sempre os mesmos. Eles não são jornalistas, né? Então, as mesmas pessoas passando o pano. Aí vai lá todo mundo, o Flávio Dino também, enfim. Aí Lulinha vai lá para a Índia, para o G20. Janja foi a única que resolveu lá apertar a mão do Modi. A única primeira-dama, né? Quebrando protocolos. Só que foi engraçado. Lula vai para a Índia e não visita a região atingida por ciclone no Rio Grande do Sul. Mas quem é o desalmado que anda de jet ski é Bolsonaro. Decolando para a Índia, 20 horas de voo, vou ter muito tempo para twittar, hihihi. E a turma lembrava, em 2010, Lula cancelou da reunião do G20 por chuvas no Nordeste. Ciclone no Rio Grande do Sul, Alckmin vai visitar estado após críticas sobre a ausência de Lula. A Janja ainda postou o videozinho, me segura que eu já vou sair dançando. Janja apaga vídeo sobre sair dançando na Índia após crítica por ausência do Lula no Rio Grande do Sul. Até a Globo na época disse, se sabia na segunda-feira dia 4 e na terça dia 5 da gravidade. Lula poderia ter priorizado, parado a agenda mesmo de reforma ministerial, que já estava há 2 meses encalhada para ir lá. Mas quem é o desalmado que anda de jet ski é Bolsonaro. E quando você chega em maio agora de 2024, a gente teve, né, a grande tragédia que abateu o Rio Grande do Sul.
Muita gente nem vai lembrar da questão do show da Madonna, né? Mas tá lá. Mas já vamos olhar para a questão do descaso. Quando o Lula vai e chega lá, lembra do que ele fala? Do futebol? Que fala do Grêmio? Que até os jornalistas ficaram incomodados? Começa ali. 300 mil sem luz no Rio Grande do Sul, ministro de Minas e Energia está em Roma, Daniela Lima atacando as pessoas, igual ontem, atacando as fake news em relação ao dólar. Mesmo com chuvas, o governo mantém data do CNU, o Enem dos concursos. Aí começa a discussão, né, do Enem, se vai ou não vai adiar. Meu Deus do céu. Em meio à tragédia, o Supremo faz brincadeira com os Voz. Simone Tebet afirma que o dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, né? No tempo certo. No meio da confusão, Simone Tebet dá dicas culturais, livro próprio ainda não lançado e música censurada pela ditadura. Governo quer que linguagem neutra entre na pauta do Congresso, nas prioridades, em meio à confusão. Governo Lula bloqueou recursos para a previsão de desastre em Santa Catarina. Lula tem ido dormir inquieto. Com o quê? Com o cavalo. Lembra do cavalo? Que ficou no teto? Mas quem é o desalmado? É Bolsonaro. Aí se você tentar relembrar isso daqui, para você mostrar a diferença de esquerda e direita, você tá passando pano. Você é direita caçabista. Você é um apoiador do Alcolumbre. Assim, você é comunista. São acusações que fazem contra mim nos últimos dias. A professora de Yale, né? Tem lá o grande antropólogo que escreve na Gazeta do Povo, é o primeiro da RT, junto com o companheiro dele, que me acusa de ser o apoiador do Alcolumbre. Essa é a direita brasileira. Agora, na hora de entrar em campo, para mostrar diferenças entre um lado e outro, para as pessoas, cadê essa turma, né? Ele só aparece para jogar pau em Bolsonaro. Mas o errado sou eu. Eu sou comunista. Eu sou da direita caçabista. Fui dormir inquieto, que é mais do cavalo. Após o resgate do cavalo, Felipe Neto e Giovanna Banco fazem fila para adotá-lo. O comovente empenho de Janja para salvar o cavalo ilhado. Eita, até o Eduardo Leite foi salvar o cavalinho. Então, assim, Lula diz que máquinas de lavar são muito importantes para mulheres ao falar sobre tragédia do Rio Grande do Sul. Lula diz que vai vir até 120 anos para disputar mais 10 eleições, até de bengala. Aí nomeia Paulo Pimenta, né, para ser ministro e tudo mais. Aí quem mais tá aqui? A indecente exploração política da tragédia do Rio Grande do Sul, mas o desalmado é Bolsonaro. Aí Paulo Pimenta, tudo mais. Paulo Pimenta, aí o Eduardo Leite tirando onda. Mas, enfim, aí vai ter muito mais coisa. Crítica de outras pessoas. Fake news e gafes é o que pioram. Enfim, aí vai ter muita coisa. Tá salvo, né? Quem quiser ir observar a história, tá aí pra ser contada. Então, a gente começar a falar sobre isso. Assim, se fala muito sobre o futuro do Brasil, que eu acho que ninguém quer que passe pelo PT. A turma fala tanto da união da direita, disso, daquilo, outro. Mas assim, qual é o grande plano dessas pessoas? O que é que vocês querem que seja feito no final do dia? Qual o caminho para chegar lá? E aí? Cadê? Quando é que a gente vai poder começar a cobrar algumas figuras aí para apresentar alguma coisa mais concreta, não sei ficar jogando pedra e reclamando dos outros? Mas vamos continuar. Nessa disputa aí, inclusive eleitoral, um dos pontos aí que eu acho que é crucial para diversos objetivos aí de alguns setores da sociedade envolve obter maioria ampla no Senado. Pelo menos aí 54 pessoas. Randolfo Rodrigues, da turma do Lula, como vocês sabem muito bem, teve uma brilhante ideia de modificar a regra para a eleição do Senado. Ele primeiro apresentou um pé de lei, tirou para colocar dentro de um projeto mais avançado, lá do Marcelo Castro, reforma política. E aí a turma do Lauro Jardim nos avisa que a proposta que desfaz votação dobradinha do Senado já está na mesa do Pacheco. Está sob a mesa de Pacheco uma proposta que pode mudar a forma como se vota para os 2 senadores a partir de 2026. Ela desfaz a tradicional dobradinha de se escolher 2 senadores com cada eleitor votando em apenas um nome. Se isso aqui acontecer, se mudar a regra, o que a direita vai fazer?
Como é que a direita vai se organizar para conseguir um número mais expressivo de senadores? A gente pode realmente ter um cenário que vai ficar muito inviável, que seja aí num intervalo de 12, 16 anos, obter uma ampla maioria de pessoas de direita para valer, que não traem as suas origens, as suas essências, não se perdem pelo caminho. Acho que vai ficar bem difícil. Então qual é que vai ser o plano? Porque agora, mesmo saindo matérias, sei lá, de abril, falando, ó, Bolsonaro já fechou acordo com Tarcísio na indicação. Aí essa matéria sai em abril. Aí chega julho, 3 meses depois, um cara aparece e se lança candidato. Falou, não, eu já sou candidato. Se vier outro, vai ser o terceiro. Não, cara, tu já é o terceiro. Porque já tem um acordo. Então, assim, já embola o meio de campo, já tem a confusão. Se Bolsonaro não apoiar fulano, ciclano, beltrano, é traidor, né? Bolsonaro é o traidor. Não tem fila, não tem ordem, não tem nada, não tem nenhum movimento construído. E aí qual que vai ser o plano da direita? Vai ser gritar e ficar falando que a oposição não faz nada? Sendo que não se trata só de ter oposição, mas sim de ter maioria. A oposição pode fazer o que ela quiser. Se ela não tiver números, ela não vence. E aí, qual que vai ser o plano do pessoal? O que é que está sendo feito até nesse exato momento para isso aqui, por exemplo, não avançar? Justiça barra principais lideranças e encurrala a direita para 2026. O Guilherme Caetano no Estadão destaca, né? Além de Bolsonaro, teve o caso do Caiado, que eu acho que não se iguala, totalmente diferente. O caso do Pablo Marçal, nem precisa falar. E Eduardo Bolsonaro são alvos de ações que podem torná-los inelegíveis. Tarcísio se livrou de condenação. Aí vamos falar sobre um caso desses específicos. Porque é necessário pelo bem da própria direita e o destino que ela quer seguir. No meio dessa confusão, muito bacana falar, apontar o que o Lula está fazendo, mas a direita também tem que ter a sua direção, né? O seu norte. Durante o período eleitoral, muita gente aí subiu no barquinho do Marçal, e é engraçado, porque tem um grande jornalista da direita, né? Ele participou. Tem um vídeo que ele tá, né? Enfim, fazendo o quê? Não vou falar porque fica até mais fácil saber quem é. Ele afirma com todas as letras, uma pessoa conhecidíssima na direita. Não, a gente via que ele estava fazendo ali uma coisa errada, outra, mas a gente não falava. A gente relevava, né? Porque do outro lado era o Nunes. Creio que eu comentei sobre todas as denúncias envolvendo o Nunes, saúde para todos, a mulher da educação, da parte da saúde, do fique em casa, de tudo que acho que podia falar, da má vontade do Nunes de se dar um vice pro Bolsonaro, todas as articulações que foram feitas em 2003. Acho que eu ia comentar sobre tudo. Mas eu também comentei sobre o Pablo Marçal. Já tem uma galera na direita, né, que propositalmente não falou nada, até porque Pablo Marçal deu muito likes, hein? Eita, que era 1 milhão de views. Os likes, né? Eles entorpecem. São viciantes, né? Eu sei como é isso. Mas eu prefiro passar. Prefiro, sabe? Tanto que o Pablo Marçal nem quis ser sabatinado, né? Só quem aceitou na época foi a Marina Helena. Vários outros canais, jogando em casa, né? Com aquele grande apoio, o Pablo Marçal deitou e bordou. Mas enfim, Pablo Marçal apareceu recentemente para gravar, né, um piloto do Caso de Família. Só notícia, já vê um tempo que ele vem se movimentando, tá tentando entrar na TV para falar aí com uma população que não acompanha político de perto, mas acaba assistir TV, né? Ele de bobo não tem nada. Aí o Pablo Marçal, ele chega de helicóptero lá no SBT e coloca primeiro dia de CLT. Pronto, já falou que tá trabalhando, né, no SBT e tudo mais, Casa de Família. E aí, o que acontece? O pessoal comenta, né? Rapaz, vamos colocar Pablo Marçal, ele coloca lá o vídeo, não posso mostrar muito do cenário, faz todo um drama. Né? Ele vai e todo mundo fala, não, o Pablo Marçal já tá no SBT, já está no SBT, mas meu Deus! Não é bem assim. Não é bem assim. Ele mentiu de novo! Ele mentiu de novo! SBT desmente Pablo Marçal após coach insinuar que foi contratado. Pablo Marçal compareceu aos estúdios do SBT no sábado e afirmou que era o primeiro dia de CLT. A emissora desmentiu a afirmação. Ele mentiu de novo. Aí eu vou até dar play aqui no seu Danilo Gentili, porque ele trabalha no SBT, então ele conhece um pouco das coisas, como se desenrolam por lá. Aí vê isso daqui.
falar, Renan, com toda certeza, é que eu transito no meio de pessoas bem-sucedidas na carreira, bem-sucedidas financeiramente. Eu posso te garantir que quanto mais bem-sucedida a pessoa, mais de boa ela é. Eu nunca vi o Ratinho chegar de Ferrari e terno Armani no SBT, eu nunca vi. Aí você vai ver, o Ratinho é fazendeiro, ele tem um monte de emissora. Aí quando você chega perto do Pablo Marçal, ele pega um telefone que finge que tá falando com alguém. Vou depositar 3 milhões agora na compra de um avião, tá bom, meu amigo? E aí vamos fazer a transação para comprar 50 lotes lá no Paquistão. Um abraço, tchau. E é tudo mentira. Ele mandou o sócio dele morar numa mansão mesmo sem dinheiro, porque uma mansão impressionaria as pessoas. Ele fala basicamente que ele manda as pessoas comprarem um carrão para chegar em reunião, mesmo se não tiver dinheiro, porque é o carro que vai impressionar as pessoas. E quando eu vejo o Ratinho chegar na SBT, ele chega lá no carro dele lá, de bermuda, chinelo. E aí, palmitão, seu merda, comer um churrasco. É isso. Essa é a diferença de um bilionário para um golpista. O Gentili tá demais, viu? Bilionário pra um golpista. Aí, olha isso daqui. E eu te garanto que não é nenhum tipo de birra, pessoal. Mas pra mostrar uma coisa que sempre acaba por acontecer na direita, e o pessoal adora ficar varrendo pra debaixo do tapete. O Bielcom coloca ali a nota oficial do SBT, né? Rapaz, o cara só mente e mente. Como que eu perdi meu tempo, ou melhor, o meu ano, defendendo esse traste do Marçal? Que nojo. Eu já mostro alguns comentários que ele recebeu. A gente fala da direita. Só quero lembrar algumas coisas, né? Eu coloquei no mês de junho uma notícia com 3 interrogações. Se Lula for candidato em 26, dificilmente alguém ganha dele. Eu só coloquei 3 interrogações. O cara me chama de desonesto. PQP, o que é que ele falou demais aí? Tem alguma mentira? Todo mundo, sua consciência, sabe que se Bolsonaro não concorrer, o Lula leva de novo. Eu só coloquei 3 interrogações e fui chamar de desonesto. Aí eu falo, rapaz, nem petista acreditando no Lula, né? Não me faz postar print das matérias dos últimos dias. Deixa de ser emocionado. Se tem uma coisa que eu não sou, é desonesto. Muito me surpreende você vir falar de mim, né? Falar isso de mim para defender o Marçal. E aproveitando, só escrevi 3 interrogações. Me chamar de desonesto por isso é no mínimo curioso. Se eu escrevesse algo a mais duro, né, sobre ele, você ia me chamar de criminoso? Ia começar uma campanha de cancelamento contra mim? Não canso de me surpreender com as pessoas. Aí o que ele me disse? Agir com as mesmas táticas de queima de reputação que a esquerda sempre fez com Bolsonaro, indo atrás das primeiras fontes que vê no Google. Primeira fonte. O Pablo Marçal falou isso em entrevista. Eu tô postando uma fala na íntegra, não distorcida do Marçal. Usar matéria de jornal esquerdista. Não, é UOL. Não dá pra tratar toda a imprensa como fake news. Isso é coisa de maluco. Narrativas antigas que não provam nada é no mínimo desonesto sim. Narrativas antigas. Ele deve estar se referindo a vídeo que eu tinha feito mostrando como é que Pablo Marçal se posicionava durante o período eleitoral. Em 2022. Antes, né, dele ter essa candidatura para presidente meio que descartada. E aí, quando ele vira deputado federal, ele vai atrás do apoio de Bolsonaro. Mas eu não posso relembrar o passado. E não coloque palavras na minha boca, pois não te chamei de criminoso. E eu não coloquei, eu só fiz uma pergunta. Por que eu tô trazendo isso? E não é de birra. Vocês já vão entender. Em 2020, teve um evento muito similar. 4 anos atrás, eu acompanhei as mesmas coisas. Eu tenho memória. E às vezes é duro ver pessoas que chegaram agora querer ser o rei da pista. Eu não quero ser o rei do camarote, não, nem nada. Mas ser acusado de 1001 coisa por quem acabou de chegar, sabe, é de doer. Em 2020, quem apanhou, quem foi acusado de 1001 coisa e perseguido, fui eu, ao alertar sobre quem era o senhor Roberto Jefferson. Aí eu coloquei ali um print, né, em 2020, e aí em 2021, quando ficou claro que o Roberto Jefferson estava aprontando, ali foi logo depois do 1º de maio, que vazou um vídeo dele falando, né, que as manifestações, eles iam capitalizar para eles e tudo mais. Aí quem que apareceu em 2021 para falar do Roberto Jefferson? O mesmo Biel. Falando o quê? Depois desse áudio vazado do Roberto Jefferson, eu mudei minha forma de pensar. Se esse áudio for realmente verdade, é verdade o áudio. Eu criei nojo desse cara. Como que eu pude acreditar nele esse tempo todo?
Então, assim, não é que o Biel... todo mundo erra. Todo mundo erra, mas não é a primeira vez. 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 Como é que você pega uma pessoa que faz questão de mostrar tudo o que ela fala pra provar o que ela tá comentando? Que tem, assim, um cuidado de não postar nenhum tipo de mentira, porque sabe como é o ambiente no Brasil. E você chama essa pessoa de desonesto, ataca essa pessoa, faz uma cruzada, uma inquisição, pra defender o traste do Marçal e depois me arrependi. Não é a primeira vez. Aí eu tenho que aturar esse tipo de comentário assim, ó. Cadê? Aqui. Isso é pra gente ver como o pensamento em bolha faz mal. O bom é sempre até um contraponto, né, oposto. Antes eu não entendia por que escutar aqui. Aqui é um comentário mais de boa. E alto lá, não vi lhe dizer da própria boca que foi contratado pelo SBT. Pronto. Tem gente que ainda defende Pablo Marçal. Cara, ele foi necessário para vermos a real da família Bolsonaro. Marçal não terá mais meu voto, mas os Bolsonaro perderam lugar na fila também. O que é que o Marçal mostrou? O que é que o Marçal mostrou contra os Bolsonaro? Que eu lembre nada. Essa é a prova de como podemos ser facilmente manipulados. Tu, com todo acesso a informações, com inteligência, caiu no golpe. Ele caiu de novo, né? Que já teve episódio Roberto Jefferson. Imagina a geração Paulo Freire. Vimos ao vivo que até uma pessoa com intelecto pode ser ludibriada. Você acreditou, o problema está nele, não em você. Leve isso para a vida como experiência. Mais uma, né? Porque já teve o Roberto Jefferson. Aí vai acontecer um terceiro episódio, passa a mão na cabeça de novo, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça eternamente. Até quando a direita vai passar a mão na cabeça de todo mundo? O tempo todo. O tempo todo. E o bandido e o vagabundo é Bolsonaro, é o frouxo, é o safado. O comunista sou eu, o apoiador da Alcolumbre da direita caçabista. E eu não tô falando isso por causa desse caso isolado. E eu vou provar pra vocês que não tô falando de um caso isolado. Vocês vão entender agora. Por quê? Porque eu quis puxar primeiro esse caso. Ontem saiu essa notícia. Talvez uma das mais importantes do ano. Principalmente aí para quem está preocupado com a luta pela liberdade, com a anistia da turma do dia 8, com os rumos da direita. Qual é a notícia? Blogueiro condenado pela questão da bomba, lembra disso? Final de 2022. Queriam colocar uma bomba no caminhão-tanque, no aeroporto em Brasília. Mas falhou. Mas colocaram. É que falhou. Deus colocou a mão para impedir esses loucos de fazerem isso. Enfim, o cara tá semi-aberto. Aí a Elisa fala o seguinte, rapaz, a imprensa noticia hoje que o blogueiro cearense Wellington Macedo, condenado pela participação na tentativa, né, do ocorrido no aeroporto em Brasília em 2022, obteve progressão de pena para o regime semiaberto. Esse ataque real, e que tinha de fato grande potencialidade lesiva, nunca foi enquadrado como ataque ao Estado Democrático de Direito. Esse sujeito foi julgado na Justiça Comum de Brasília, condenado em primeira e segunda instâncias, crimes comuns. E agora, menos de 2 anos depois, já tem progressão de regime. Enquanto isso, manifestantes sem ferramentas e que apenas entraram em prédios públicos vazios num domingo ou nem sequer entraram, estão condenados a 14, 15, 17 anos de prisão e muitos estão presos em regime fechado já há quase 2 anos. Estranho, né? A Yatsuki lembra que o Wellington não estava sozinho. O autor mesmo, o Wellington é quem dirigiu o carro. Quem foi lá colocar o artefato que explode era o George Washington. Será que tá preso? Não. E o Alan que também deu uma mãozinha, tá preso? Não. Não tá. Que bom que o Wellington já conseguiu ser meio aberto. Na curiosidade, fui atrás dos outros 2 envolvidos na tal confusão. E para minha surpresa, os 2 deles já estavam soltos. O Wellington Macedo, né? Foi solto ontem, dia 17. George Washington foi solto dia 18 de maio de 2024. Bem rápido. Alan Diego dos Santos, 2 de julho de 2024.
condenado de 5 anos. O George, que é o autor, 9 e 8 meses. Os 3 foram julgados e condenados pela justiça comum, respeitando o devido processo legal, correto. E eu acho que todo mundo deveria defender isso. Mas alguém me explica o porquê os processos dos presos do dia 8 não estão tramitando na justiça comum? Por que aqueles que foram condenados, né, por esse caso, já estão soltos, tiveram multas perdoadas e pegaram penas baixas, e os presos do dia 8 estão pegando pena de até 17 anos por pintarem uma estátua com batom? Vamos relembrar umas coisinhas? PTB, olha o PTB do Roberto Jefferson. Isso aqui foi em janeiro de 2023, quando descobriram que ele era o motorista da ação aí. Encaminha a expulsão de Bolsonaro, que colocou, né, o artefato de caminhão. Rapaz, não é nada. O Wellington tava no PTB, Wellington? É, Wellington. Suspeito, repassou 99 mil à empresa de dirigente do PTB. Boa, Wellington. Lembra quando colocaram fogo na PF em 2022? Quem é que tava lá? É o Wellington. Também. Vamos passar a mão na cabeça dele de novo, gente. Errar humano, né? Até as pessoas astutas, com conhecimento erram. Jornalista, direita. Agora ele vai mudar. Agora ele vai ser o novo homem. Tava salvando o Brasil. Aqui foi quando o Cereira foi preso. Aqui também tava, no dia que colocaram fogo, o Alan Rodrigues. Quem poderia imaginar, né? Quando teve essa confusão em Brasília, eu relembrei algumas coisas pra mostrar que a gente não tava adiante. Ó, isso daí de Brasília. Foi antes do caso aí do Jorge Ossos de colocar o artefato no caminhão. Foi, tipo assim, 14 dias antes. 13 dias antes. Então, assim, as coisas são reiteradas. Reiteradas. Antes de acontecer isso, ainda em 2022, acho que foi dia 14 de dezembro, fiz esse vídeo. Aí o que é que eu lembrava nesse vídeo? Que em 2021, quem estava causando confusão em Brasília com Oswaldo Eustáquio? O Wellington Macedo. Mas que o Wellington tá solto, né? Tá solto. Nesse mesmo vídeo aqui, eu nem coloquei os prints. 6 de dezembro de 2022. Pessoas comuns denunciando que Oswaldo Eustáquio estava mandando a turma ir lá pra Par dos Três Poderes. E o povo falando, não vá. Oswaldo quer criar um novo Capitólio do Brasil. Oswaldo até separou agora, colocou a culpa em Bolsonaro. É porque ele pode defender Bolsonaro. Quem é que tava também com, nesse mesmo vídeo lá? O Ramiro, o caminhoneiro sem caminhão. Também amigo até do Zé Trovão, né? Essa aqui é uma postagem antiga que nem tá mais no ar, no Twitter. Aí, quem também entrou no meio da confusão de janeiro? O Ramiro. Também tava na confusão de janeiro. Ele foi a ginásio de preso, né? E prega golpe. Parabéns. Que é a mesma turma do Oswaldo Eustáquio. Que é a turma do Roberto Jefferson. Rapaz. Quando teve o 7 de setembro de 2021, que o Zé Trovão fez aquela greve que ele ia parar o Brasil, que só se o Tarcísio me ligar publicamente pedindo parar o Bolsonaro, eu paro. Quem que tava na live com ele? Desafiando a prendê-lo. Ele no Brasil já tava no México. Quem que tava com ele na live? Rapaz, além do Oswaldo, né? A filha do Roberto Jefferson. E quem? O Wellington Macedo. O Brasil é injusto. O establishment quer destruir a direita. Mas a direita, ela mesmo não se ajuda. Gritou, Bolsonaro, pay, já virou mito. Deu 2 gritos contra o ministro, já virou herói da direita. Aí eu tava revendo as coisas que aconteceu, abrindo lá os vídeos do período aí, dessa questão aí do caminhão tanque, né? Queriam tentar explodir o caminhão. 28 de dezembro, aparece lá Oswaldo Eustáquio, para mostrar as vulnerabilidades, denúncia do que estava acontecendo, vulnerabilidades eleitorais. Aí aqui são prints da época, né? Sabe nem a diferença entre den e done. Diz programar em C, mas na extensão do arquivo está em Python. Cara, isso aí está em Python, a capa aqui dá tempo. Ou seja, Oswaldo Eustáquio estava manipulando a turma. Oswaldo Eustáquio estava mostrando códigos para o Brasil para falar que ele descobriu a maracutaia de um arquivo chamado Cuca Beludo. Lê rápido aí. Cuca
Beludo. Ou Caú cabeludo. Você tá entendendo? Você é feito de palhaço. Mas não pode falar, né? O Oswaldo destaca, direita. Não, é uma pessoa tão astuta, com tanta informação. Oh, meu Deus do céu. Até quando, gente? Até quando isso? Mas o frouxo, safado, vagabundo é o Bolsonaro. Se você tentar mostrar alguma coisa, tentar trazer algum senso assim, sabe? Eu não sei do que seria. Algum senso de realidade para as pessoas, você tá errado. Porque Bolsonaro perdeu a sua essência. Suposto código-fonte mostrado pelo jornalista Oswaldo Eustáquio é, na verdade, um repositório postado no GitHub pelo Cuca Beludo. Isso mesmo, o cara pegou um código-fonte, né? É de lascar. Na época, dezembro de 2022. E as coisas não mudam. Porque agora você tem os clones do Lula, os sósias do Lula. Essa enxurrada de fake news que a direita está produzindo para manipular a própria direita vai ser utilizada pelo PT como justificativa para apertar ainda mais o cerco nas redes. É muito picareta querendo se dar bem e quem vai acabar pagando somos todos nós. Aí tu não pode falar, a imprensa mentiu esses anos todos e nunca quiseram censurar. Nunca quiseram censurar porque o mundo é injusto. O mundo é injusto. É assim que as coisas acontecem. Você pode querer falar, mas isso é errado, mas é assim que funciona. Então não dá motivo, porque o lado mais fraco da corda é a direita. Você vê, as fotos antigas até da Tsuki e da Elisa. Antigamente, tentávamos confirmar informações que a imprensa e pessoas ligadas à esquerda soltavam, mas atualmente a direita superou. Todos possuem fontes, ouviram falar, estão confirmando, volto já, tempos sombrios. E a Tsuki respondia, eu já desisti. O problema da dita direita é a falta de empatia na sua essência. Uma das coisas que mais leio por aí, quando se tenta alertar sobre certas atitudes é, não está bem, não tem emocional, não leia, passe batido pelas postagens. Aí ela vem de novo. Um exemplo, para dar um exemplo do que as postagens que circulavam na época para tentar manipular as pessoas. Lá vem o Oswaldo. Urgente! Bolsonaro acionou o Conselho de Defesa Nacional através desta quinto órgão dispõe, entre outras coisas, sobre consulta para questões de batalha ou estado de sítio. Convocação ocorre no mesmo dia que o DOU mostra a compra de insumo de material bélico para GLO. Aí os comentários das pessoas comuns ludibriadas. Porque, não sei, você não pode tentar alertar ninguém, ó. Aqui em casa a mesma coisa. Você está doida? Só escuto isso. A pessoa prefere ouvir o Oswaldo Eustáquio que a própria família alertando ela, falando, a senhora tá viajando, minha mãe, deve ser a mãe, a avó, sei lá. Pelo amor, vou ter um treco. Só respondendo, eita, agora vai. Meus filhos também não acreditam em mim. Seus filhos estavam certos, né? Meu Senhor Jesus, agora não sei se durmo ou se como o restinho das unhas, se tomo umas gotas de Rivotril, tomo dose de uísque. Não sei se choro ou dou umas gargalhadas, mas acho que vou ali na cozinha comer alguma coisa pra ver se alivia essa ansiedade tic-tac. Meu filho ri da minha cara, pensa que eu perdi o juízo. O meu também. Perderam. Enquanto o plano for só tirar o Lula, vai ser isso daí a vida toda. Por isso que eu falei lá atrás, esse cara não é birra nessa questão aí do Marçal com o Biel. É porque é uma coisa que eu tô vendo tem mais de 4 anos. E não cura. Não cura. Parece que às vezes piora até. Vocês não querem chegar em lugar nenhum. Quer continuar com um bando de doido? Dias antes, no meio dessa confusão também, isso aqui eu achei nos vídeos. Isso aqui vai estar entre o episódio 1155 até o 1180. Esses conteúdos aí. Aí vai procurando lá. Fui abrindo vários PowerPoint e olhando. Aqui tem mais ou menos o padrão da direita. Muitas vezes a direita, eu mesmo faço isso. Você fala da coisa, e não é porque você não quer citar nomes, é porque não é que as pessoas não querem comprar uma briga com outra pessoa da direita. É porque se você fala de fulano, ciclano, beltrano, aparece todo mundo no chat, você está dividindo a direita, é momento de união, briguem no privado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí repete essa ladainha de acender também para manter todo mundo no buraco e passar pano para maluco. Fábio Van Garten falava o seguinte, ó, alpinistas tentam tirar vantagem da boa vontade do povo, dizendo que possuem informações privilegiadas. A novidade agora é o surgimento dos garotos de recados e porta-vozes da solução mágica, invisível e inexistente. Não deem palanque para essas pessoas.
Criaram faces, sinalizaram possuir informação privilegiadas, brincando com o psicológico e a esperança das pessoas. Alguns por cliques, curtidas e seguidores. Outros por dinheiro mesmo. Nós venceremos, mas não será fácil, nunca foi. Estamos apenas começando. Sabe o que estava comentando na época? Sobre isso daqui, ó. O senhor Paulo Generoso, que até nesse indiciamento aí ele tá lá no meio. No final do ano, não, que ele convocou o Brasil para uma live, que ele ia fazer grandes revelações. E não revelou nada. E não revelou nada. Nada na live. Aqui foram impressões de 3 pessoas que estão até hoje na rede social. Todas estão na direita até hoje. Todas seguem apoiando o Bolsonaro. Luiz Carvalho. Chegando a poucos minutos no Twitter, noto que pelo menos 80% da timeline ou está falando de Generoso ou assistiu a tal live. O sujeito conseguiu o que queria e deram a ele fácil. Às vezes, são seus amigos que mantêm seus inimigos atualizados sobre você. Nem todo mundo que diz "tamo junto" está de verdade. E o Vinícius falava: se a intenção do Paulo Generoso foi ganhar seguidores no Instagram, ele conseguiu. Iniciou a live com 100 mil seguidores e agora está com 108 mil. Aqui eu coloquei uns pontos na época, não sei se eu tava botando no clickbait. Aí eu falava do ciclo, o eterno ciclo do Salvador, que mantém a direita presa. Mulher visita Bolsonaro e afirma que povo deve continuar nas ruas. Aí falava, não, pô, coisa. Você vê como essas coisas, né? A mulher não revelou seu nome. E onde é que saiu a notícia? No Hora de Brasília. O jornal da turma do Oswaldo Eustáquio, que mês passado inventou a fake news do Alcolumbre. O jornal da turma do Oswaldo Eustáquio inventou a fake news do Alcolumbre mês passado! Mês passado! Mês passado! Não muda! Não muda! 4 anos de loucura! E a direita gosta. Eita, o povo gosta de bater palma pra maluco dançar. Incrível. Incrível. E quem foi que levou a mulher pra a turma do Oswaldo Eustáquio soltar a informação em primeira mão? Paulo Generoso. O rei do clickbait. Rapaz, é loucura. Mas onde é que Paulo Generoso nasce? Olha como o ciclo se fecha. Aí você vai entender por que eu trouxe o caso do Biel. E não é uma questão pessoal. Parlamentares criticam declarações de Jefferson sobre suposta trama para derrubar Bolsonaro. 20 de abril de 2020, o dia que o Roberto Jefferson surgiu, como com a live com Oswaldo Eustáquio, que também ninguém conhecia. Vocês lembram disso? Eu acompanhei na época, em primeira mão. Um dos organizadores da live com Roberto Jefferson, ou seja, uma das pessoas que criou a figura de Roberto Jefferson desaparecida, que renasce como leão conservador, foi Paulo Generoso. Aí agora temos aí, ele tá no indiciamento. Sabe, pra mim todo esse negócio que tá acontecendo no 2 de janeiro, pra mim é tudo absurdo. Eu não vou defender nada contra nenhuma dessas pessoas. Mas, assim, pra mim é duro ver quanto a gente podia ter evitado inúmeros problemas se as pessoas comuns, muitas vezes, não passassem a mão na cabeça de maluco. E não é por falta de aviso. Mas o povo quer lavar a alma. O povo quer ouvir aquela live que fala grosso, duro, que não se curva, que fala as verdades duras, do que obter informação. Entender quem são as pessoas. Entender como é que as coisas se articulam. Até quando o povo vai continuar nessa? Outro padrão que eu relembrei lá vendo os vídeos. Um canal que surgiu. Olha, isso aqui foi muito incrível. Quando eu bati esse print, no dia que eu bati esse print, 14 dias antes, o canal falava do Palmeiras. Era um canal que só falava do Palmeiras. Só. Dedicado ao Palmeiras. Aí, você viu 3 mil views, 16 mil views, 6 mil views. Aí esse canal que nem aparecia a cara, resolveu falar de Bolsonaro. Saiu de 3 mil views para 80 mil views. No dia seguinte, meteu outro vídeo de Bolsonaro. Agora, pedido é atendido, ordem de prisão foi dada. 486 mil views. Isso aqui é o povo dando audiência pra maluco. 500 mil de views, o cara falou, meu irmão, eu não quero mais saber do Palmeiras. Eles não esperavam, Bolsonaro vai barrar a posse. 1,8 milhões de views.
Se prepara, ninguém percebeu isso, 1,7 milhão de views. 1,6, 1,4, 1,5, 1,1, 1,2, 1 milhão, 1,2, 800. Aí o povo mais começou a perceber que era mentira, né? Parou de assistir. Mas você percebe? Essa frase tá no vídeo que eu peguei, esse print, sei lá, 1162, não sei se foi esse. O mito da união da direita é salvo-conduto para charlatão. A direita não se permite melhorar porque a autocrítica é vista como desunião. Mas vamos falar do velho. Onde é que o velho Olavo entra nessa história? Então, porque eu vejo direto o pessoal citando Olavo de Carvalho só no que interessa. No que não interessa, a turma... As partes que o Olavo diz que não importa, a turma joga para debaixo do tapete. Ontem eu estava comentando, por exemplo, sobre uma postagem do Rafael Gloves falando, não, eu não sou a favor do impeachment, e se o Brasil não tiver quebrado até 2026, temos que votar no PT. Para o Brasil quebrar. Porque a tese dele é que quando o Brasil quebrar e o povo sofrer, o povo vai se libertar. E o Rafael Globo, semana passada, estava farmando os likes, os views com os vídeos do Olavo, porque o velho não erra nunca. Olha o que ele falou, que se Bolsonaro não prendesse os comunistas iam prender todo mundo pelos crimes que os comunistas cometeram. Olavo, o profeta. Aí, em relação a essa fala dele aí, que o Brasil tem que piorar para tudo dar certo, o Yuri Vieira, uma figura aí que ninguém sabe quem é o Yuri Vieira. Deveriam saber, né? Quem quer saber quem é o Yuri Vieira? Quem que quer saber? O cara que é só a pessoa responsável por existir o True Outspeak, né? É um qualquer, o Yuri Vieira. Ninguém precisa saber quem ele é. Bom mesmo é o canal do Palmeiras. Canal do Palmeiras, que fala de Bolsonaro. Isso foi em 2022. Yuri Vieira era um escritor. Em 2006 ele lançou um podcast, até hoje no YouTube, Garganta de Fogo. Eu já tinha assistido isso aí muito antes de, sei lá, 2015. Eu acho que eu já tinha visto. Acho que em 2015 já tinha assistido os episódios todos. Não, acho que foi antes de 2017 eu já tinha assistido todos. E ele entrevistou o Olavo de Carvalho, conheci o Olavo de Carvalho já. E aí, esse sistema que eu utilizava na época, acho que era por telefone, foi que deu a ideia sacada para lá fazer o True Outspeak. Enfim, em um desses episódios do Garganta de Fogo, o Yuri conversando com o Olavo fala sobre essa questão de piorar tudo para o povo acordar. E o Olavo disse que isso não funciona. O Yuri fala o seguinte, comentei com o Olavo, em nosso podcast de 2006, que segundo o venezuelano com quem conversara, uma economia em frangalhos não faria o povo se revoltar. Olavo respondeu que a pobreza consolida ditaduras, que apenas a ascensão econômica de uma classe social a faz querer participar também do poder. Assim como a rebelião, uma revolução custa dinheiro, disse ele. Logo, se o comentário abaixo não for uma piada, tanto pior para o comentarista. Eis o trecho da transcrição do podcast. Vamos aqui dar um zoom. É isso mesmo. Aí o Yuri disse, foi o que o venezuelano me disse. E o Olavo responde, miséria consolida governos. Miséria não cria revoluções nem revoltas. Miséria consolida o poder dos desgraçados. Você tem uma situação revolucionária quando há uma ascensão social, quer dizer, uma classe que ascende economicamente, que tem mais dinheiro e que agora quer poder político também. Se ela está na pior, não há perigo para o governante. Agora as instalações militares principais ficam aqui no estado da Virgínia. Metade da Virgínia é composta de soldados. Se acontecesse um conflito entre o estado da Virgínia e essa gente, o estado da Virgínia venceria, só ele sozinho. E ele disse, você pensou nisso antes de você mudar para aí? E Olavo disse, não, nem sabia disso, só percebi aqui. Você vê soldado para tudo quanto é lado e você descobre que o negócio é todo aqui. Aí você volta, aí por isso que vinha o contexto do vídeo do Olavo. Vocês mandam o Bolsonaro brigar com isso. Aí a gente vem pro cenário onde os grandes intelectuais do novo movimento frouxonarista, né? O frouxonarismo. O frouxonarismo são as pessoas que acreditam no frouxo, que Bolsonaro é o frouxo. Aí você vai ver quem são os grandes intelectuais desse movimento. São pessoas, às vezes, que são até defendidas por políticos. Eu não digo isso à toa. Tem um político aí que foi no Café com Ferri falar que Bolsonaro perdeu sua essência quando começou a botar pra fora gente como Weintraub, que é quem defende a tese que Bolsonaro é um traidor, um frouxo, safado, vagabundo, bandido. Grande político, né? O errado é Bolsonaro que deu espaço para esse político. No passado deixou ser ministro. Mas enfim, aí a turma quer mil uma coisas. Ninguém para pensar assim, irmão, vem cá, o que tu tá pedindo é possível? Ah, mas Bolsonaro prometeu. Então tá, beleza. Então tu vai ficar de birra. Vamos partir do pressuposto que Bolsonaro prometeu e ele te enganou de propósito. Vamos partir desse pressuposto, que Bolsonaro te enganou de propósito, que não é um mentiroso.
Então tu vai deixar o Lula voltar porque Bolsonaro mentiu. Bolsonaro mentiu. Mas tinha um governo que sabia da importância de gastar menos do que ganha. Tinha um governo que não tomava medidas para censurar e perseguir ninguém. Tinha um governo que estava pensando no social. Tinha um governo que trabalhava para melhorar a infraestrutura do país. Não vou colocar aqui nada de combate ao Estado, porque para essa turma não existe nenhum tipo de baixo o establishment. Então, assim, você prefere o Lula, porque pelo menos você vai ter a sua vingancinha pessoal, já que Bolsonaro, né, mentiu para você. Vamos partir para que Bolsonaro mentiu. Você tem 5 anos de idade. Você não tá dentro da quinta série. O crime de quinta série, acho que ele consegue medir, em termos lógicos, que assim, meu irmão, é melhor para Bolsonaro. O cara chegou sem maioria no legislativo, sem, assim, nenhum poder sobre as agências reguladoras, sem nenhuma imprensa do chamado consórcio, sem nenhum setor econômico que realmente o apoiasse mesmo. Parte do agronegócio é favorável a Bolsonaro, mas lembre que JBS é agro. Os MAGE, lá do Centro-Oeste, também são do agro. O Mesometa aí, maior do PT, pessoa individual, também é do agro. Então, o agro não é uma coisa só. Olha a FPA, o que a FPA tá fazendo. Então, assim, entre expectativa e realidade, tem algo muito grande. As pessoas, elas podem continuar reclamando. Ou elas podem começar a analisar a realidade. E o Olavo diz, né? Ó, irmão, olha só, ideia não existe. A ideia, assim, o conceito pode existir, mas ela não existe enquanto ente físico. O que existem são pessoas. O que existem são pessoas. E pessoas convencem pessoas. E pessoas tomam ações. Não tinha ninguém aí no entorno para ajudar Bolsonaro a colocar seu projeto em campo. Ainda que Bolsonaro nomeasse pessoas ruins, aí vamos partir para supor que Bolsonaro tinha opções extremamente melhores e não quis de propósito, porque ele é safado. Ainda assim, você acha que é sensato votar nulo, fazer campanha contra, destruir a figura do líder mais popular do campo da direita? Você acha que isso é sensato? Jair Bolsonaro já está condenado como personagem de romance policial, até pela direita. É evidente que Bolsonaro já está condenado. Aqui é um trecho do próprio Mário Sabino. É evidente que Bolsonaro já está condenado pela maioria do Supremo. O que se faz agora é buscar justificativas formais para sua condenação. As provas nem precisam ser robustas para colocá-lo na cadeia. Basta que a construção da chamada narrativa tenha um mínimo de verossimilhança e que conte com o batistaca da imprensa para fundá-la na cabeça dos cidadãos. A povo diz, mas ele era porque ele foi frouxo, ele tinha um apoio popular. Mas apoio popular fazer o quê? Vocês não percebem que entre ele dar a ordem e as pessoas cumprirem a ordem que ele deu, tem um abismo muito grande? Fora, assim, qual é a palavra correta? Porque, fora que Bolsonaro era mais ou menos, em parte, meio que refém da opinião popular. Vou dar um exemplo concreto. Olha como o povo enxergava Moro. Olha como o povo enxergava Moro. Herói. Em março de 2020, Moro já estava aprontando e muito. Muito. O povo sendo preso, tudo. Eu lembro que o Carlos Bolsonaro fez uma postagem criticando o Moro. Eu lembro que eu trouxe em vídeo isso e eu vi comentar assim, Carlos, você tem que entender, o Moro, ele tem esse jeito assim mesmo, mais calado. Eu falava, gente, já teve a Vaza Jato, todo mundo esqueceu a Vaza Jato, assim, ninguém quis nem ler a Vaza Jato. Porque a direita, ela não quer olhar o podre de quem se diz direita, né? Não pode saber os podres dessa pessoa. Não pode, né? O bom é acusar sem prova, né? É chamar de direita caçabista. Apoiador do Alcolumbre. Aí pode. Porque essa turma, assim, sem minhas palavras, essa turma que diz, Bolsonaro foi frouxo, o que essa turma queria era um golpe de Estado. O que essa turma queria é que Bolsonaro desse uma ordem por milico aí, meter tanque em todo mundo. É isso que esse povo quer quando fala isso. Não tem duas conversas, eles queriam isso. Vai lá, Bolsonaro, faça isso. São os revolucionários de teclado. Quer que os outros se sacrifiquem. Eles são os corajosos atrás dos teclados, né? Quer que os outros se sacrifiquem por eles. Quer continuar assim? Fica aí. Vai dar errado. Vai dar errado.
como já deu errado no passado, vai continuar dando errado. A turma aí que fica gritando, ai, quatulinha, ai, Bolsonaro, quatulinha. Então vai, irmão. Se você não quer, junta a tua turma aí, os tuiteiros. Vai de máscara, já que vocês são anônimos, vários de vocês. Vai de máscara e toca o terror, né? Que vocês defendem. Bando de maluco. Então vai lá. Eu tô revoltado hoje. A cena de Bolsonaro é visto como recado pra Braga Neto não delatar. Pronto. É ficção, né? Totalmente. Aceno, porque Bolsonaro fez aquele tweet perguntando, pô, a investigação acabou tem 10 dias e o cara tá agora preso agora prisão preventiva por obstrução. Obstrução de uma coisa que vai encerrar 10 dias. O Enio comenta o seguinte, né? Precisamos conversar sobre a Ana Flor. Podem reparar que sempre que surge, que é ela que surge para comentar sobre o Supremo Ministro, tentando dar uma aparente seriedade para análise, contrastando com a informalidade da Daniela Lima. O que me incomoda é que ambas são idênticas quando o assunto é falta de crítica. O ministro prorrogou o inquérito pela 1000ª vez e agora vamos para 6 anos de investigação. Aí entra Ana Flor para comentar sobre a decisão e não sai nada, não fala uma vírgula da decisão, não cita um artigo, não cita uma página, não explica o contexto do inquérito, nem teria, né, sigiloso. Ela, como outros comentários da Globo News, se conforma em falar o que a decisão diz, apenas reformulando as palavras para dar a impressão que é uma análise distinta. Aí, sobre a questão da prorrogação, eu fiquei até surpreso. Enquanto o Globo até já coloca o objetivo para justificar, né, a prorrogação do inquérito, a Folha de São Paulo utilizou, né, assim, adjetivou, né, prorroga o controverso inquérito. Nossa, foi de São Paulo, hein? CNN e Metrópole deram só a notícia seca. Prorroga inquérito. Ponto. A Folha foi o único jornal que meteu um controverso. Aí você ainda tem que turar coisa assim, ó. Sou do agro e não dei dinheiro para nenhum golpista, tem mais. Acho que todos eles, general ou não, tem que ir pra cadeia mesmo. Agricultor gosta de ar livre, curte a liberdade, adora prosear, jamais impor. Sou do agro e prezo a democracia acima das ideologias. Chico Graziano é um grande liberal, fez campanha, participou do núcleo duro da campanha do Moro. É amigo de outras pessoas também, que são próximos do Moro, mas que a direita gosta muito. Eu já cansei de falar já. Mas não tem uma dessas pessoas que são amigos do Chico Graziano para criticá-lo publicamente, né? E não pode cobrar. Pode cobrar porque é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e toda aquela ladainha que fala dia sim, dia também, que no final só serve de salvo-conduto para maluco. E que para quem tá atrapalhando. O errado é quem fala. O errado é quem tenta alertar. Aí, o Chico Graziano também é um liberal, né? Aí só para falar de liberalismo mais um pouco, eu gosto do Rafael Glover, tô falando sobre ele a segunda vez, mas eu gosto dele todo. A quantidade de coisa que eu trago dele aqui em vídeo, assim, na boa, uns 97% só concordando. Mas ontem ele falou o seguinte, né? O Zeca Disseu pediu inquérito basicamente contra a Faria Lima por especulação, tô manipulando o preço do dólar, isso, aquilo, outro. Aí ele fala o seguinte, não julgo o filho do Disseu, que foi que esse inquérito, pede investigação do mercado financeiro, pois há 2 semanas um deputado de direita fez exatamente o mesmo. Felipe Barros não fez a mesma coisa, Rafael. Não fez. Os próprios comentários que você recebeu dizem isso, né? Contextos diferentes, Rafael. Mas, se não acham estranho, logo após a desvalorização, a China ter comprado uma mina de urânio, né? Tudo beleza. E Sharon responde, pois é, eu já ia lembrar desse caso para ele. E para quem esqueceu, acho que o primeiro parágrafo já deixa caso que a questão do Felipe Barros é bem diferente do filho do Disseu. Olha o que o Felipe Barros disse e fez. Diante da desvalorização da nossa moeda em 6 vezes, em defesa dos ativos brasileiros, com o intuito de proteger a nossa soberania, estou oficialmente questionando as instituições abaixo, com o objetivo de evitar que fundos estrangeiros comprem ativos no Brasil a preço de banana. Então, a questão direta, assim, pontual, focada na atuação de fundos estrangeiros contra ativos nacionais. Isso não é a mesma coisa que abrir um inquérito contra a Faria Lima para buscar quem são os especuladores. Isso é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente.
aquela boa vontade que a direita um dia teve, entender as coisas, defender suas lideranças, tá cada dia mais escassa. E pra gente chegar aos finalmente do vídeo de hoje, eu teve a Paulo Schmidt postando um tweet falando o seguinte: os piores da esquerda e da direita defendem a globalização ou globalismo, que seria fim das fronteiras físicas e qualquer tipo de tarifa, um governo centralizado controlado por Davos e pelos grandes monopólios paridos por Lula e outros pelegos. Só os soberanistas e nacionalistas ameaçam o globalismo. Aí chega lá um cara para falar o seguinte: patriotismo é quando o amor ao teu próprio povo vem primeiro. Nacionalismo é quando o ódio pelos demais povos vem primeiro. Charles de Gaulle. Aí eu fui ter certeza, né? Eu falei, será que o de Gaulle falou isso mesmo? Eu perguntei ao ChatGPT. De Gaulle falou isso mesmo? A frase atribuída ao de Gaulle não é confirmada como sendo de sua autoria. Essa citação circula amplamente, mas não há registros claros em suas obras, discursos ou entrevistas que validem que ele tenha dito isso. Então, talvez, quem está repetindo essa frase, talvez esteja até sendo manipulado pelos globalistas, que não querem que surja um movimento nacionalista. Que para mim, gente, um movimento nacionalista, um movimento patriota, um movimento soberanista, para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma birra de ficar, não é o esquerdista. Não existe globalismo, o que existe é o imperialismo. Aí minha turma diz, não existe imperialismo, o que existe é o globalismo. No final do dia, os dois estão falando da mesma coisa. Um chama de imperialismo, outro chama de globalismo. Cara, vocês estão falando da mesma coisa. Está falando de um grupo internacional de bilionários e gente aí que está dentro do aparato de diversos estados diferentes, de organizações multilaterais tipo a ONU, impondo regras de cima para baixo, regras anti-humanas. É isso que vocês estão falando. É a mesma coisa, mas vocês estão brigando pelo termo. Sabe? Onde é que vocês querem chegar, velho? Aí eu fico vendo. Eu vou. Foi mês passado a vitória do Trump, eu acho, né? Foi. Aí eu trouxe aqui um texto para entender o Vance, né? Porque o Vance aí ele vem de uma nova corrente que vem ganhando muito. Porque lá nos Estados Unidos meio que ganha até um nome diferente, que seria direita pós-liberal. Que é muito similar a essa linha mais patriota, nacionalista, soberanista que já tem na Europa. Aí eu trouxe isso daí, né? Sobre essa questão do pós-liberalismo. Aí no mesmo vídeo que eu trouxe isso, tinha um texto do Dugin falando sobre, acho que o Vance, ou sobre o pós-liberalismo, enfim. Aí tem um analista de direita, acima do peso, que ele não aguenta ver alguém sugerir que eu sou um agente russo, que ele já tem que dar um RT, jogar pra frente. Aí uma pessoa fez uma thread pra falar sobre a questão do Dugin, nem era sobre mim, mas ele viu a oportunidade. Peguem uma xícara de café e leiam isso. Vai emagrecer, cidadão. Vai emagrecer, sabe? É um baita desonesto, velho. Tem hora que eu tenho nojo da direita, sabe? Tem hora que eu tenho nojo de algumas pessoas. E é que eu evito, às vezes, citar nome. Eu fico assim, vendo dia sim, dia também. Eu falo, por que vocês me odeiam tanto? Por quê? Sério, qual o negócio de vocês aí, pô? Não tem nenhum grupo de vocês, não quero nada com vocês, não fico, sabe? Sigo aqui com minha vida, trabalho de manhã cedo, solto meu vídeo, não fico fazendo live pra disputar audiência. Sai daqui, o cara assina na hora que quiser. Qual o problema, pô, de vocês comigo? Já não é de hoje, sabe? Vocês têm tudo aí, pô. Vocês estão sempre juntos aí, um levou. Toca o pau aí, velho. Não precisa ser direita, não. Não precisa ficar me difamando dia sim, dia também, não. Mas o que eu acho que tá errado, pra mim eu mostro. Eu falo, eu acho que tá errado por causa disso. Tento não ficar inventando nada. Quer criticar? Critica, mas critica com base em coisas que eu falei. Não coloca a palavra em minha boca como que eu defendo a planificação da economia. Eu nunca falei nem essa palavra em minha vida. Me ataca pelo que eu disse. Você não vai colocar palavra na boca dos outros, isso é coisa de desonesto. Não fala de esquerda, não, é de desonesto. Pensem bem, a gente tá no final do ano, bate sempre aquele momento, né, que você fica refletindo sobre os rumos do Brasil, do mundo, de você, se você teve um ano bom, não teve. Pensa bem, gente, sobre a direita.
o que eu posso falar pra vocês é que eu tô aqui todo santo dia revendo os mesmos erros sendo repetidos dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Quem tava no Twitter em 2020 viu o povo me acusando de apoiar o Columbre, que sequer era candidato. Que é o que tá acontecendo agora. Sabe assim, até as acusações são as mesmas. Quem viu no vídeo de hoje deve lembrar, rapaz, o cara tava aqui, aprontou aqui, aprontou aqui, aprontou aqui, aprontou de novo. Até quando? Quantidade de coisa que daria pra ser evitada. E não foi por falta de aviso. Esse negócio, sabe, essa repulsa que às vezes as pessoas têm contra o Lula, isso cega as pessoas. Porque qualquer pessoa que se posiciona contra o Lula já entra assim no nível de empatia. Não pode ser assim. Eu não sei. Eu acho que eu não tô ganhando nada em falar isso daqui. O que eu tô falando seria muito mais, sei lá, lucrativo só criticar o Lula do início até o fim. Trazer um texto hoje que saiu bem bacana no Estadão, criticando, né, a possível mudança do marco civil da internet. Devo deixar para comentar amanhã sobre o absurdo aí com o Felipe Martins, condenado pelo gesto, do Dala Dala Pela. Sabe, é pra essa linha, para ali, vida que segue. Eu quero que o Brasil dê certo. Então, às vezes, tem que comprar algumas brigas, porque eu vejo que tá dando errado. Eu mostro porque tá dando errado, eu relembro que deu errado. Então, assim, só pensa nisso, sabe? Se for jogar pedra, só pensa nisso pra ver se tu tá jogando pedra num cara que é safado ou se é um cara que tem algum tipo, assim, de, sabe, interesse nobre, ou talvez não tem interesse nenhum, só tava assim, pô, velho, tem boa intenção. Pô, esse menino aí parece que tem boa intenção, né? Não sei, parece. Ele tá aí todo dia de manhã. Todo santo dia ele realmente tá aí, né? Cara, esse menino gosta de trabalhar, viu? Ou talvez ele trabalha nem porque ele gosta, que ele tá querendo tirar férias, mas... Mas não tem como. Ah, não, nem vou falar disso. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui. Se você acha que isso aqui tem alguma valia, manda pra alguém, bate algum print, algum tipo de recomendação. Também quiser apoiar, né? Você tá no canal, botão de valeu. Quiser assinar o Atlas também, rever, relembrar o que aconteceu no governo, mostrar para as pessoas que às vezes estão assim, o Lula, tá lá, tudo registrado, né? Quem acha que não é só prints, né? É só print, é só uma mistura de prints aleatórios. Eu deixo aquele grande beijo e abraço pra quem ficou até aqui. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.